tem várias formas de você explicar a sociedade. Tem várias formas de você dizer como é que ela funciona, como é que é a composição da sociedade. Você tem desde entendimento religioso sobre o que é a sociedade, né, a interpretação bíblica do que é a sociedade, que nós vemos lá, desde Adão e Eva até chegar aqui agora. Você tem uma compreensão darwinista, você tem uma compreensão da elite sobre o que é a sociedade, que é feita de indivíduos, né, os cidadãos é todo mundo igual, etc. e tal. E você tem uma compreensão que é a da classe trabalhadora. A classe trabalhadora também tem a sua forma de entender a sociedade, de explicar a sociedade. Pode estar correto, pode estar incorreto, mas é uma interpretação, a que nós vamos utilizar aqui agora, que é à luz dos interesses da classe trabalhadora. Então, quando você pega um empregador e ele vai dizer um trabalhador, ele chama de colaborador, chama de parceiro. Por quê? Porque é um entendimento que ele tem da sociedade, né? Ele, para explicar como é que funciona a economia, ele vai dizer o seguinte: olha, o mundo não funciona se não tiver os empreendedores, não é assim? A pessoa que vai lá e investe, que é quem gera lucro, é quase que dando uma explicação para dizer o seguinte: se você tirar os empregadores, os patrões, o mundo acaba. Porque são eles os principais, os primeiros e os principais responsáveis pela riqueza que existe no mundo, não é assim? Geralmente é assim. Por que tem as chantagens políticas, né? É baseado nesta ideia de que se tirar um investimento, se não tiver mais um empregador, se não tiver um investidor, vai acabar, vai virar terra arrasada, você quer virar o deserto do Saara, vai chover gafanhoto, nós vamos tomar uma aguinha na mina, vai estar, não vou nem dizer que está vinho, porque se tivesse já estaria bom, né? Mas vai ter vinagre, né? Então essa é a forma como eles explicam. Você liga a televisão, você vai pegar lá o Sanderberg, né? Vai pegar o Sanderberg explicando os problemas olha, tem que cuidar, porque se não fizer a reforma da Previdência, os investimentos vão embora. Tudo dá a entender que todas as riquezas que existem, tudo que nós produzimos, é graças ao patrão. Basicamente isso. Graças ao investidor, ao acionista, lá da General Motors, das grandes petroleiras, que não sabe nem onde fica o São José dos Campos e nem o Brasil. Nós também temos uma interpretação, os trabalhadores também têm uma forma de entender a sociedade à luz das suas necessidades. Cada bilionário que existe no mundo, ele equivale a mais ou menos 820 mil pobres. Por pobre aqui eu estou falando desde o miserável até o cara que trabalha e ganha um salário mínimo e meio, 2 salários mínimos. É como se para cada Lehman tivesse quase que uma cidade de São José dos Campos para dar a mesma quantidade de dinheiro que ele tem guardado. Mais ou menos a gente pegou uma cidade inteira dessa aqui para equivaler à riqueza de uma única pessoa. Isso é desigualdade. O capitalismo é um conjunto de riqueza. E é assim que se aparece para a gente. Tudo que a gente conhece no capitalismo aparece aos nossos olhos em forma de mercadoria. Não é assim? No capitalismo tudo é mercadoria. Inclusive nós. Já vamos ver isso aqui. Inclusive a gente é mercadoria também no capitalismo. O capitalismo é um modo de produção. Não é o único que existiu na história, mas é o que a gente vive hoje aqui, onde, digamos assim, o centro dele, o coração, a alma dele é relações de mercadorias. No capitalismo, tudo surge como se mercadoria fosse. Tudo surge como produto. Tudo surge como se fosse uma marca para a gente. Só que por detrás de toda a mercadoria existe uma coisa em comum entre todas elas, sem a qual mercadoria não é. O que é que tem por detrás de toda a mercadoria? O trabalho humano. Vocês já viram alguém chegar lá na escola e falar isso aqui, que tudo que existe na sociedade é graças ao trabalho da classe trabalhadora? Que sem ela não existe riqueza nenhuma no mundo? Não, é o oposto. Você vai falar, olha, se ninguém vier investir aqui, se não vier colocar dinheiro, tal, é sempre do ponto de vista dos interesses de quem tem o dinheiro, não de quem trabalha. Então a fonte da desigualdade, a origem da desigualdade está na exploração da força de trabalho, onde cada vez menos gente tem cada vez mais, e onde cada vez mais gente tem cada vez menos. Essa é a origem da desigualdade. Então quando a gente vai explicar cientificamente, não tem a ver com mérito de ninguém, meritocracia de nada, um é mais bonito, outro é mais feio, outro é mais inteligente, outro é mais sabido, outro é mais burro, não tem nada a ver com isso não. Tem a ver com uma parte da sociedade tem os meios de produção, os instrumentos de produção, e a outra não tem, é forçada a vender a sua força de trabalho para sobreviver.
Como é que eu pago essa força de salário? Essa força de trabalho? Pelo salário. Como é que eu sei o salário dessa pessoa? Pelos meios necessários de subsistência para manter a vida dela. Salário, aluguel, comida, etc e tal. E eu pago o mínimo possível. Então o que forma uma classe social? Uma classe social se forma a partir de quem é o dono, o proprietário do meio de produção, do instrumento de produção, e aquele outra parte que não tem este meio de produção é compelido, é forçado a vender sua força de trabalho para poder sobreviver. Esta mercadoria que se chama força de trabalho é a única mercadoria que produz mais valor do que ela custa. É a única. Se eu comprar uma máquina que vai ajudar a fazer 70 peças de sapato, eu vou pagar X naquela máquina e aquele preço que eu paguei naquela máquina está incluído lá nos meus 30% e não vai mudar absolutamente nada. Aquele valor eu vou descontar na mercadoria, no preço. Mas o trabalhador é o único que produz mais valor do que ele custa. É o trabalho excedente. É o valor a mais que vocês dão por essa mercadoria que se chama força de trabalho. Isso é o que chama de mais-valia. A mais-valia vem de mais valor. Eu te pago um salário, você, para este salário, para pagar ele, você tem um tempo de trabalho necessário. Agora vamos voltar lá para o trabalho necessário. O que é o trabalho necessário? O trabalho necessário é aquele que é necessário para pagar a força de trabalho. No caso de vocês, quanto que era necessário? 2 pares de sapato. E o resto, como que eu chamo? Trabalho excedente. Tudo que exceder os 2 passos é a exploração. Tudo que exceder aquilo que paga a sua própria vida, a sua própria existência, a sua própria força de trabalho, tudo isso que excede é o valor a mais que você está me dando do que o que você custou. Por isso que chama mais-valia, de mais valor. A força de trabalho, o trabalhador, é a única mercadoria, tem a única mercadoria capaz de dar para alguém um valor maior do que aquele que ele custa. Às vezes uma pessoa ela ganha menos do que a outra e ela é menos explorada do que a que ganha mais. E eu vou pegar os petroleiros. Por quê? Porque a taxa de exploração, quando a gente vai medir se uma pessoa é mais ou menos explorada, não está relacionada à remuneração dela, está relacionado ao tempo de trabalho excedente que ela dá para a empresa. Então olha só, vamos supor que você ganha 15 mil reais. Só que para pagar os seus 15 mil reais de salário, você trabalha 2 horas e você já pagou. E o outro ganha 1.500 por mês, mas para pagar os 1.500 por mês, ele precisa trabalhar 20 horas. Qual que é mais explorado dos dois? O que ganha 15 mil e com 2 horas paga o seu salário. Por quê? Porque ele dá mais excedente do seu trabalho para a empresa. Então é falso quando a gente fala assim, você trabalha lá na Petrobras, vocês ganham um salário, né? Sei lá, às vezes vocês já escutaram isso, eu já escutei isso aí, né? Cara, a galera vai tirar sarro do Rafael e fala, pois é, só que o Rafael é 10 vezes mais explorado que vocês. Porque a taxa de mais-valia, a taxa de lucro que ele dá para a empresa, o excedente de trabalho que ele dá para a empresa é muito maior do que um cara que trabalha, por exemplo, numa boca de porco. Porque para pagar o trabalho necessário dele, vai mais tempo de trabalho. Então a empresa lucra menos com ele do que lucra a Petrobras com um petroleiro. Bancário. Tem bancário que trabalha jornada de 6 horas por dia. 6 horas por dia, ganha um salário razoável, pegando pela média nacional. Só que ele com 8, 10 horas de trabalho, ele pagou o salário dele. O resto é tudo excedente de trabalho. Ele dá mais lucro para a empresa do que um trabalhador que ganha menos, mas para pagar o próprio salário vai 2 dias de trabalho. E é muito comum isso, por quê? Porque quanto mais tecnologia, quanto mais desenvolvimento dos instrumentos de produção, mais eu consigo diminuir a cota, perfeito, que Moisés falou que fica para você, e aumentar cada vez mais a parcela que fica comigo. Para isso que serve o capitalismo. Então quando você fala, está desenvolvendo, vai gerar mais emprego, vai gerar melhores salários, não, geralmente é o oposto no capitalismo. O desenvolvimento tecnológico está a serviço de cada vez explorar mais a força de trabalho. Esse é o centro do capitalista, é o lucro. Não é lucro? O cara quando dá uma empresa não quer lucro, então ele precisa diminuir a parte que fica com você e aumentar a parte que fica comigo. Como é que toda crise no capitalismo surge? Porque a taxa de lucro está diminuindo. Porque o lucro eu arranco do trabalhador. Eu vou diminuindo, passo de 100,
para 40 trabalhadores, para 30, para 20, eu vou aumentando meu lucro. Chega um momento que da onde eu arrancava mais uma linha já não tem mais. Por que que dentro da sociedade os negros ganham menos que brancos? E as mulheres negras menos ainda do que as mulheres brancas, que já são as mulheres mais exploradas do que os homens. Isso se chama opressão. Então quando a gente fala assim, tem que lutar contra a opressão, uma coisa é exploração. O que é exploração? Exploração é o trabalho não paga, é a mais-valia. É pegar mais trabalho do que vocês fazem para mim, cada vez menos para você. A opressão é outra coisa, é usar tua condição de mulher, tua condição de cor, de sexualidade, para que você ganhe menos do que uma outra pessoa, diferente de você. Também é uma forma de ampliar mais o nível. Fala assim que o problema do capitalismo é a propriedade do meio de produção. Ninguém está falando da propriedade da pessoa. Não é da pessoa, não é do indivíduo. Não é o cara que trabalhou a vida inteira para comprar uma casinha, um carro, às vezes até uma chacrinha para levar os filhos para pescar na beira do rio. Não é isso. Essa propriedade ela não está voltada para o lucro. Ela está voltada para o lazer, para outras coisas. Quando você fala de propriedade, é dos meios de produção. São aqueles que são decisivos, indispensáveis para geração de riqueza, para geração do lucro. Então, não é isso a diferença entre a classe trabalhadora e a burguesia? O que é? É o meio de produção. Um você tem, o outro não tem, vende a força de trabalho. Classe social não é quem ganha mais ou quem ganha menos. Classe social ela é formada a partir dos meios de produção. Então você pode ser um assalariado que pertence à classe trabalhadora e ganhar mais do que um pequeno burguês, por exemplo, que tem um negócio. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se vocês pegarem um cara que comprou 2 ou 3 maquininhas de fresa, sei lá do que, e abriu uma fabriquetinha na Chácara Reunida, ele não é um burguesão, não é o dono da GM, tá montando um negócio dele. Aí ele tem um faturamento mensal de 10 mil reais. Beleza? Tá lá, dono do negocinho dele, tá começando agora. Todo mês tem 10 conto lá que ele tá ganhando de faturamento. Você não é dono de nada. Você vende a tua força de trabalho. Só que aí você arrumou um emprego lá na Toyota, lá no Japão. E foi trabalhar lá. Trabalha 12 horas, surrado. Chega em casa quase morto, quebrado, arrebentado. Só que você tem um salário de 15 mil reais, convertido do ien para o real, 15 mil reais todo mês. Quem que tem mais no final do mês? O dono das máquinas que tem um faturamento de 10 mil ou você que está trabalhando na Toyota e ganha 15 mil? Quem ganha 15 mil? Chega no final do mês, você olha para a carteira de um, olha para a carteira do outro, um tem 15, o outro tem 10. O trabalhador não ganha mais do que o pequeno proprietário? Então, o salário não diz qual classe você pertence, porque ele vai continuar sendo dono dos meios de produção e você vai continuar não tendo e vende sua força de trabalho. Então, o que define o que é um trabalhador ou não é a quantidade de dinheiro que você tem no final do mês. Então, por isso que não é exatamente correto quando a gente fala assim, trabalhador é pobre e burguês é rico. Não, isso não é necessariamente assim. A gente usa porque é mais popular, mais fácil para as pessoas entenderem. O cara é um ricaço. Mas não é. Quando a gente vai dar uma definição conceitual correta classe trabalhadora é aquela que não tem os meios de produção e vive vendendo a sua força de trabalho. E a burguesia, ou a pequena burguesia, é aquela que detém os meios de produção. Você pode ter um meio de circulação, que é só vender a mercadoria, e você tem a produção, que é onde fabricam essas mercadorias. Mas uma classe é uma coisa, outra classe é outra, tá? Não é a quantidade de dinheiro que você bota no final do bolso, não. Porque às vezes acontece essas coisas de um trabalhador ganhar mais do que uma pessoa que acabou de abrir um negócio. Às vezes acontece isso. Aliás, em períodos de crise é o que mais acontece. O cara está demitido, pegou o dinheiro que ele tinha, abriu o negocinho dele, veja, ele já deixou de ser um membro da classe trabalhadora. Ele pode ganhar pouco, pode ser um coitado, ele é dono de um táxi, vai se matar, dirigir igual louco, ficar aí. Mas não é se ele ganha mais ou menos, é se ele tem uma propriedade ou se ele não tem, tá bem?